curiosos, o seguinte. João tá aqui com a gente, vai falar sobre a vida dele, sobre antropologia, sobre a história dele com a cannabis. Assistam até o final que o conteúdo é incrível. Agora, antes disso, eu quero que vocês saibam que o Cannabicast, além de ser um canal de comunicação, e nós seremos o maior do Brasil em cannabis, a gente ainda é um canal de assessoria canábica. Você tem dúvida como compra, se dá para ter desconto, quem é o médico que prescreve, como que tira a Anvisa, se é legalizado ou não, entre em contato com a gente no primeiro link da descrição e a gente ajuda no que você precisar. Agora sim, curte o vídeo do João aí. Falou. E salve curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Hoje com o TT, de acordo com o Renatão, meu eizinho, maroto. TT do Fabão, puta que pariu. Salve curiosos, bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui você já sabe, a gente fala sobre cannabis medicinal. Eu sou o Fábio Mariano, tenho do meu lado aqui Renato Ventura, como sempre. Salve, salve. Estar aqui, muito obrigado. Salve curiosos, tudo bem? Hoje nós estamos com mais um curioso para trabalhar com a gente aqui, trazendo mais informação, trazendo mais um pouco de vida. Não era isso. Não era isso, Renato. Não, tudo teu. bem, só pra... Estamos com o João, vai ajudar a gente aqui no programa de hoje. Porque eu sei, até nós conversamos antes, não é um entrevistado, é um convidado. Porque vem pra cá pra bater papo. Porque a gente fala pra cacete, você vai falar também, então o nosso tema... Eu sou outro curioso. Então, é isso que é o... Assim, a curiosidade nos move, né? Então, a ideia é essa. O nosso canal abre as portas para você falar um pouco da sua relação com a cannabis e com o mundo. A gente já vinha aqui, até tomamos uma bronca da Letícia. Que a gente já tava meia hora conversando. A gente já tava fazendo já conteúdo. Quase que um podcast aqui, perdemos 20 minutos de podcast. Mas você é antropólogo, é isso? Sou antropólogo, sou formado em antropologia. Primeiro, vou voltar. Alumeia. Claro. Muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Pô, maior prazer conversar com você, da hora, vai ser bem legal. Eu sou um ignorante, mas na minha visão, o que eu sei sobre antropologia é que é um estudo meio que histórico, é isso? Pode ser histórico também. A antropologia é basicamente o estudo da relação dos seres de forma ampla. Dentro desses seres, nós também, os seres humanos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que tem a ver com o nosso papo aqui de hoje. Tem um campo da antropologia que é a etnobotânica. Então a etnobotânica é a relação das pessoas com as plantas. Maravilhoso. Então a antropologia é aquela que vai... Você tem, o Renato é fazendeiro. A antropologia é aquela que vai se preocupar em estudar isso. Assim. Você vai trazer um viés e além dele ser um curioso como nós, que vai fazer várias conexões, ele vai fazer várias conexões com a antropologia, e eu não tenho dúvida que vai ser um papo sensacional. De novo, te agradeço por estar aqui. Eu acho que esse papo... A sua pergunta inicial de sempre ótimo, a que vai nos conectar. Assim, a gente ele diz que é contra protocolo, mas você sabe que gosta também, né? Ele diz que eu sou o cara chato do protocolo. Você é o chato. Porque eu sempre faço a mesma pergunta, porque é realmente a minha primeira dúvida. Porque, por exemplo, assim, como é que você decidiu estudar a cannabis? Como é que a maconha... Eu sempre digo, como é que a maconha entrou na sua vida? Como é que você falou assim, porra, isso precisa... dar uma debruçada aqui, dar uma estudada. Então, como é que... Normalmente, eu falo, sempre chega no amor ou na dor. Ou às vezes é por alguma doença, ou de sua, ou de um familiar, ou pelo amor pela planta. O amor pela história, ou pela brisa. Pode ser também. Cada um do seu cada um. Então, assim, como é que isso chegou para você e isso se incorporou na tua vida acadêmica e profissional, né? Claro, não, assim, a minha relação com a maconha é antiga, né? Minha relação com a maconha vem de adolescência, assim. Não que isso seja algo que, enfim, seja bom, mas vem de lá. E aí, enfim, fui estudar, fui ter uma formação acadêmica, estudar ciências sociais e, na verdade, até a maconha também me influenciou a escolher ciências sociais para estudar, assim, também, porque eu me eduquei, assim, no mundo da maconha através de Marcha da Maconha, através de Planet Hemp, através de Mano Brown. E, assim, sempre tem um viés ali educacional. Essa galera sempre tentou trazer informação, assim, né? Era a informação que a gente tinha 15 anos atrás e tal. Era essa galera trocando essa ideia. Era a informação que a gente precisava nessa época, né? E era uma informação que chegava para pessoas que precisavam, porque, é uma galera que tá na quebrada, uma galera que, tá na escola, tá tendo contato com isso na rua, e às vezes o que você tinha era uma referência dessa, assim, para você ter um pouco mais de discernimento daquilo, né? E eu percebia também que na Marcha da Maconha tinha uma galera que estudava ciências sociais e tal, que tinha algumas coisas que estavam me influenciando a estudar ciências sociais, né? E a maconha era uma delas, assim, né? Até porque
Porque, enfim, obviamente, já percebi que a gente enfrentava uma guerra por conta do proibicionismo no Brasil, e parecia que as ciências sociais davam uma janela de estudo e de abordagem para esse tipo de assunto, sabe? Então, para mim, eu fui entendendo que a proibição, ou a própria maconha mesmo, que nem eu tinha falado da etnobotânica, a nossa relação com as plantas, as ciências sociais podiam me fornecer mecanismos para eu poder estudar isso mais a fundo, sabe? Entendeu? Então, na minha vida foi acontecendo ao mesmo tempo, assim, tanto o meu amor e minha relação com a planta, e as ciências sociais me dando consciência e informação ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu fui me conscientizando dentro da minha vida já me relacionando com a maconha, sabe? Assim, foi acontecendo organicamente, espontaneamente, assim. E assim, eu sempre percebi que há essa necessidade de produção de informação sobre isso. Tive contato com um professor muito importante, um cara muito aberto, que é o Henrique Carneiro, que publicou a História do Proibicionismo, e ele estava presente, e eu admirava isso na época, sabe? Porque tinha 19 anos, 20 anos, ainda não fazia faculdade. Eu admirava isso, falava, cara, interessante um cara acadêmico abordar isso. Falava, pô, que coragem, né? Porque eu ainda não tinha visto a galera da academia, assim, eu tinha visto a galera da arte fazendo isso. O Zé Celso, do Teatro Oficina, foi um cara muito importante para mim, para essa conscientização. Mas também é uma coisa recente. Desculpa a minha Claro, pergunta, Inseto. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29. Então você está falando que isso você viu há 10 anos atrás. Realmente era o comecinho do comecinho desse mercado no Brasil. Faz sentido que você foi a primeira vislumbrada que você deu num cara acadêmico falando sobre um assunto super complexo e super com preconceito enorme por trás. Então faz sentido pra caralho. E realmente essas pessoas aí desse início, 2012, 2010, né, Renatão? Foi os que abriram o caminho pra essa porra aí. Geralmente, assim, é o que ele falou, teve a classe artística e tinha a classe das mães. E a briga das mães, as mãe-conheiras, né? A briga das mães mobilizou a marcha, mobilizou uma série... Aí eles se encontraram, porque todos tinham um interesse comum. Todos passavam pelo mesmo preconceito. Todos passavam pelas mesmas discriminações e dificuldades. Então, acabou que a desgraça uniu. A galera foi se juntando e criando um movimento. Aí, 2010, 2012, 2013, começou a bater na legislação para tornar a coisa. Aí os acadêmicos se envolveram. Sim. Mas, assim, você falou de um nome que eu já falei, a gente deve muito a ele, gostando ou não, gosta da música ou não, mas o Marcelo D2, ele fala desse assunto, cara, desde, se eu não me engano, desde 94, eu vi um conteúdo dele outro dia falando isso, desde 94, eu acho. Ou seja, ele tava 10 anos falando de um mercado que só veio falar alguma coisa de forma acadêmica 20 anos depois. Uhum. E eu acho que boa parte do que a gente construiu no Brasil deve ser as mãe-conheiras, mas isso foi um evento quase que mundial, né? E o que ele veio trazendo de informação. Pô, isso é uma erva natural. Como que você barra marca, é o que a gente falou. Pô, como que pode eu ter uma semente de uma planta e não poder plantar na minha casa? Isso é ridículo. Que aí, vamos lá, né? O Marcelo D2 estava ouvindo o Bob Marley, né? Também, assim, que foi fundamental. Ele trazia de outra... E assim, não só ouvindo a música do Bob Marley, que eu quero dizer, mas ouvindo as entrevistas, vendo essa... Pô, peraí, tem uma outra coisa, tem uma história complexa aqui. Uma tendência que está acontecendo aqui, né? Porque, pô, que nem a gente estava conversando aqui um pouco tempo antes, foi investido muita grana na desinformação. Foi investido muita grana na desinformação. Desfazer isso não vai ser um episódio do nosso Cannabicast. Vai ser. Não vai ser vai ser muito. Precisou de muita coragem para uma galera sustentar esse assunto durante muito tempo, né? Eu lembro de entrevistas do Tim Maia dizendo como era custoso para a carreira dele ser um maconheiro, né? Porque ele era boicotado em Coxia, ele era boicotado em emissora de TV por conta disso e tal, mas o cara tinha coragem, ele comentava isso em entrevista e tal. Eu, nessa minha época de 19 anos, era essa galera que eu via e falava, nossa, tem uma coisa aí. Porque, venhamos e convenhamos, sem hipocrisia, a maconha era extremamente presente na nossa sociedade. Né? Com 19 anos de idade, eu já via isso o tempo inteiro na mão de todo mundo, etc. Ela não é... Ela é uma proibição que
Falha, completamente fracassada. Né? Primeira vez que eu vi na minha Fracassada. vida, eu tinha 16 anos, eu tava na praia com uns amigos, aí o cara foi cozinhar, tava no apartamento de uma amiga, aí ele falou assim, cara, posso fumar aqui? Tudo achou que era cigarro. Vai, Ele lógico, puxou o baseadão lá. começou a bolar todo mundo. Eita, pô. Não, esse eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado nisso. Mas assim, sempre foi muito presente, principalmente eu vivia muito na praia. Praia, porra, era lugar disso. Pra caralho. Sim. Então, a gente sim, não... o proibicionismo disso é um proibicionismo extremamente falho. Pelo menos, assim, eu não tenho como falar sobre os outros países, mas no Brasil falho. Eu também não, eu nunca tive nenhum, eu nunca nem viajei pra fora do Brasil, assim. Eu tenho uma experiência absolutamente brasileira, inclusive, assim, sabe? E de contato com aquele quadradão marrom horroroso lá e tudo mais, sabe? Assim. Exato. Inclusive, teve esse processo pra mim na minha vida também, de entender que aquela parada, pô, tipo, é uma flor que parece uma joia, cara. E que tinha um lugar que apresentava aquilo com uma lupa, assim, que te levava no tricoma ali, te mostrando aquilo como uma joia rara. Eu falei, caraca. O cara estudava aquilo aí, a espécie que tá te oferecendo. Exatamente. A gente não faz ideia. Aí veio... Tô falando aqui aleatoriamente, mas assim, eu lembro que veio uma coisa que foi marcante pra mim também, que me... Falei, pô, vou usar assim sociais para isso, que foi os Train Hunters. Vocês lembram? Vocês chegaram a conhecer isso? Não. Cara, era uma galera da Holanda que eles viajavam o mundo procurando as plantas crioulas em todos os continentes, assim, né? Eles iam pro Himalaia, eles vieram pra Colômbia, e eles faziam um programa de TV. Falou, caraca, os caras têm um programa de TV, então assim, então, a coisa é séria, coisa gigante, né? Não é só isso que eu tô vendo, assim, né? Tem uma coisa complexa nisso, assim. Tem bastante coisa por trás buraco que a gente é não enxerga, é um buraco profundo. enorme. Você tava falando da relação. Você estudou antropologia, você falou, e você falou da etnobotânica? Isso. Lembrei, meu Alzheimer nem gritou Essa agora. daí é fresca. Eu penso o seguinte, se é uma planta que a gente tem contato com ela há 5.000 anos, devem ter registros antropológicos de etnobotânica da relação do humano com ela. Esse tema tem um preconceito tão profundo que você nem viu isso na faculdade, ou você conseguiu extrair desse seu amor e junto com o curso que você fez, você conseguiu extrair, ver esses documentos, essas coisas? Assim, ó, no curso de Ciências Sociais, eu fiz Ciências Sociais na USP, na Faculdade de Filosofia e Letras e tal. E lá a gente tem a liberdade de transitar entre os departamentos. Então eu fiz Ciências Sociais, dentro do curso de Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia Política, mas você pode fazer curso na História, você pode fazer curso na Geografia e tal. Eu tive que ir atrás, atrás do Henrique Carneiro, para ter aula com ele. Eu falei, pô, o cara tá lá dando aula, e ele dá aula de História da Alimentação. Então ele não aborda só a maconha. Eu lembro que quando eu fiz era da carne. Então ele tava nos trazendo esse tipo de informação do trânsito da carne no mundo, assim, da exportação e tudo mais. E, assim, eu não encontrei ao longo desse percurso, dentro da grade curricular da faculdade, nada que abordasse isso, assim, tipo assim, não, você quer estudar isso, tem essa disciplina, tem esse professor. A USP, ela é mais voltada para outras áreas, assim. Mas assim, você encontra ali, que é uma das coisas mais importantes da faculdade, você encontra pessoas que estão interessadas nisso, né? Grupos de estudo, enfim, ligas acadêmicas. Exato, e outras pessoas que estejam interessadas nisso. Eu lembro que a minha aula trote foi feita por integrantes da marcha. Tá. Aí nisso eu já falei, puta, que legal, a galera tá presente aqui, quero trocar ideias sobre isso. Então eu tive que ir atrás, assim, de forma independente. É isso que é o triste, eu acho, sabia? Porque quando você está dentro de um ecossistema que teoricamente tem que associar para você várias coisas que seja o mais abrangente possível, que é o lugar universitário, que é onde você está criando as suas raízes dentro da sua profissão, eles ocultam isso. A própria faculdade de medicina, a gente já ouviu pra caralho, que oculta que uma pessoa tem um sistema endocannabinoide. Como pode? Depende de esforços de professores. De um cara que fala, não, eu vou dar uma matéria eletiva aqui, aí a turma lota. Eles estão sedentos, mas depende de uma iniciativa de um professor. De uma liga que fala, por favor, chama o professor, busca lá o professor lá, onde for, traz ele aqui para ele falar pra gente, para ele trazer o conhecimento, multiplicar o conhecimento. Sim. Cara, e a gente tava trocando ideia aqui agora há pouco com uma veterinária. Olha o nível, a gente omite da faculdade o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide tem em quase todos os animais, mano. Répteis, aves, mamíferos, obviamente, somos nós. Tem em quase todos os animais e a faculdade esconde isso. E aí você chega numa faculdade de ciências sociais, estudos sociais, que a gente trata de temas mais
ligados à forma com a qual a pessoa interage com a sociedade dela, e a gente sabe que a cannabis é ligada a vários rituais religiosos em toda a história, e ela não tá lá. As pessoas não falam dela. Pô, isso é muito triste, mano, na moral. Isso é muito triste. O mundo acadêmico ele é complicado em alguns aspectos, assim. Não que você não tenha a liberdade de fazer isso, mas você vai precisar encontrar quem vai te apoiar para fazer, porque você precisa de orientador. O mundo acadêmico funciona dessa forma. Você precisa de pares que vão te sabatinar. A ciência é assim, né? Ela é feita ali dentro do rigor científico, etc e tal. Então, é uma briga. Acaba aparecendo de forma colateral, não colateral, mas assim... Ela aparece dentro dos assuntos, mas não com o destaque que eu acho que precisaria ter. Porque são várias formas diferentes que a gente precisa estudar ela. Por exemplo, tem um núcleo de estudo da violência lá na USP. Eles têm que abordar isso. Não tem como. Porque... E as drogas, você fala? A proibição. A proibição das drogas de uma forma geral, vai passar pela maconha, obviamente. Tem que abordar, não tem como. Mas não que a gente tenha lá um núcleo ou um... Eu só fazendo um parêntese também, que eu posso estar enganado, tá? E se eu estiver enganado, eu peço desculpas aí a quem comentem aqui está lá fazendo isso. Aqui, porque, obviamente eu não conheço tudo que existe lá e todo mundo que está lá estudando. Eu sei que tem bastante gente lá que estuda os psicodélicos, a ayahuasca, o cogumelo, tem muita gente lá. Tese de doutorado importantíssima sobre isso. Isso é um tema medicinal que está sendo muito visto agora. Esse negócio dos psicodélicos e microdosagem, microdosagens. Tá acontecendo isso, é um movimento, eu acho que é comparável ao movimento da cannabis lá por volta de 2013, 2014, quantidade de pesquisas científicas, de avanços, é o que está tendo hoje com esses psicodélicos. Sim. E de novo, né, assim, conectando com o começo da nossa conversa, é aquela coragem, porque já houve uma revolução psicodélica no mundo, lá, já 60, 70, a galera teve coragem, né, de fazer isso. Só pra gente, eu acho super importante a gente reverenciar, né, quem veio antes começou, de nós, precursor assim, disso aí. Exatamente, os precursores. Eu sou um cara, eu tenho 29 anos, então você imagina a quantidade de gente que eu tenho que reverenciar e dizer, pô, esse cara tá há muito tempo nesse corre, né? Fazendo esse tipo de coisa, assim. Eu ainda acho que nesse caso que você está falando, existe um lance mais do uso, e eu não tenho nada contra, tá? Não é uma crítica, mas ele tem mais um viés do uso recreativo, do uso adulto, vamos chamar assim, né? Quando você fala de psicodélicos nos anos 70. Hoje em dia, eles estão pegando o psicodélico e falando assim, cara, isso aqui que gera um efeito psicodélico. O efeito dele no sistema nervoso central pode ser benéfico. Pode ser benéfico para doenças específicas XYZ estudadas com registro científico. E isso muda tudo, cara. Muda tudo. É o lance aquela palavra boa, relevância estatística. O cara sabe o seguinte, existe um bem-estar. Do que eu posso tirar esse bem-estar? Por quê? Posso levar ele para onde? Quem precisa dele? Pô, o cara tem uma dor extrema. Porra, vamos experimentar. Como é que chamou o primeiro que estudou cannabis lá mesmo? Lá? Rafael Michelin. Nossa, adoro sua memória. Eu adoro inveja. O Michelin, até onde eu sei, ele sentiu os efeitos e falou assim... ele desconfiou. Ele desconfiou. Não, ele teve o uso daquela substância. Não, ele desconfiou o THC e o CBD. Na verdade, ele percebeu o uso e falou, por que será que acontece isso? É isso. Aí ele fez o experimento do bolo de chocolate com os colegas e aí percebeu que cada um tinha uma reação diferente. Então ele falou, opa, é sistema nervoso central. Porque quem é pra ficar animado fica, quem é pra ficar triste fica, quem é pra ficar tagarela ficou. Então, cada pessoa... Aí já percebeu o seguinte, não é uma coisa Ctrl-C, Ctrl-V. Ou seja, em cada um aconteceu de um jeito. E aí ele foi ver, estudar como isso afetava o corpo humano. Aí se descobre o sistema endocannabinoide. Já depois, Aí eu vi que nessa mesma pesquisa o cara que identificou a anandamida isolou. Maravilhoso. Isolou. E assim, eu acho que para todos os como é que se chama? Psicomiméticos. Psicotomiméticos, né? Para todos eles, álcool, seja psicodélico, seja cannabis, funciona assim, né? Que as pessoas, cada um tem uma reação, né?
Cada um tem uma brisa. Você falou que tem uma bad trip com THC, né? Horrível. O que você sente? Ansiedade. Ou seja, eu tomo um produto para controle de ansiedade e se tiver THC eu fico ansioso. Não, eu acho que essa complexidade ela vai até além, porque não é nem só uma complexidade da relação da pessoa com a substância, mas até da variabilidade da própria planta. Da própria planta. Aí a gente conversou. E aí aquele fica negócio. mais... Você multiplica essa complexidade. É difícil você conseguir isso. Por exemplo, eu vim da indústria farmacêutica, então assim, trabalhar um insumo fitoterápico é muito difícil. Vamos lá, maracujá. Pega um maracujá. Pega o teor de maracujina dele, vai lá que seja, o maracujeno dele, o terpeno dele. Do que ele tem de Aí efeito você farmacêutico. pega ele na base do morro, pega ele no topo do morro, pega ele do outro lado da cerca. Cada um tem um teor. Como é que você faz uma dosagem disso? Não faz. Não, aí você pega o maracujá X, sei lá, Cruza ele no cerrado. Cruza ele com o maracujá italiano, com o maracujá gaúcho, daí mais 3, 4 variedades, cada uma delas funciona de um novo jeito. Olha a maturidade que a gente precisa para lidar com tudo isso, né? Eu vejo por aí, a gente precisa de maturidade, né, para lidar com essa... E eu não ia falar nem... a gente precisa, na verdade, agora assim, de lisura. Se livrar de todos os viés que a gente estava falando. Como é que funciona um estudo? Tem que haver um interesse econômico. Porque é caro. Você fazer um estudo para chegar numa fase 3 com pessoas é caro. Então tem que haver um interesse. Então você tem que buscar incentivo. E a gente sabe como é difícil. Aí voltamos ao preconceito. Tipo, chegou onde chegou por conta de preconceito. Como é que eu desfaço isso para conseguir incentivar o estudo? Porque só com conhecimento eu consigo obter a droga, o medicamento mais puro, consigo repetibilidade de dosagem. Então, eu preciso de desenvolvimento industrial disso. Não dá para ser plantando cada um na sua casa e aí... Claro, é melhor do que nada? Mas é o ideal? Não. Mas e como é que você vê essa relação? Você acha que... Porque assim... E se tratando disso, a gente planta essa parada no fundo do quintal há milênios. E aí? Não usam o melhor dela. A minha preocupação é essa. Tipo assim, eu sou a favor do plantio. Mas por que eu sou a favor do Doméstico, plantio? assim? Sim. Da Eu sou a favor do dele. plantio para dar garantia de acessibilidade. Legal. Importante. Na sociedade que a gente vive brasileira... Ponto. É só isso. É isso que eu quero. Agora, a pessoa que planta lá na casinha dela, que faz a colheitinha, ela não tá com o adubo 420, ela não tá com a análise de pH, ela não tá com nada disso. Então a florzinha dela, cada dia vai ser de um jeito, sim. e aquilo é melhor do que nada. É a mesma coisa, por exemplo, o cara toma um calmante, aí ela vai lá no quintalzinho dela, pega a camomila, macera, aguinha quente, toma o chá. É a mesma coisa que um sedativo? Não. Mas funciona como calmante? Funciona. Entre nada e aquilo, fica com um chazinho de infusão em casa. Sim. Eu entendo que a maconha plantada em casa seria dessa forma. Ou seja, ainda que eu não tire o máximo que eu podia dela, da planta, eu ainda assim estou melhor do que tomando um tarja preta. Sim. Eu tenho essa experiência também, não cheguei a comentar com vocês, mas é que eu tive meu cultivo, assim, né? De forma clandestina mesmo, mas tive meu cultivo. Foi a forma que eu consegui de sair do tal do prensado ali, né? Cara, é difícil, hein? Nossa, é difícil. De você chegar numa planta legal é muito difícil. E é muito caro, difícil. né? E é muito caro. A gente conversa sobre eu isso. fiz de forma indoor. O que você gasta de energia elétrica, meu amigo do céu. A Thaís falou. A gente entrevistou uma mãe que tem o habeas corpus, tem direito a 30 plantas. 30 plantas, 10 né? 10 em cada ciclo. Aí a gente falou com ela, fazendo, gente, as pessoas pensam... Ela estava explicando pra gente... Ela falou, é mais barato comprar óleo. Realmente, de chegar da planta... Imagina, você tá falando para uso de fumo. Que aí você eliminou uma etapa gigante, que é a descarboxilação. Que eu achei muito difícil. E para chegar num óleozinho, para fazer um frasquinho desse aqui, ó, é uma caixa de flor para chegar nisso aqui. Sim. E muito trabalho, e muita luz. Ciclo de 12 horas, e calor, e separa, e seca, e morre planta, e controla, joga fora, e mofa. Então a gente sabe que é difícil. Mas o que eu queria era o seguinte, mas assim, é mais fácil comprar. Sim, mas quando eu falo disso, eu quero que a pessoa tenha do lado do pé do boldo.
Não, É aquela coisa de concordo pra sabedoria milenar. Eu Eu acho botei que- lá alecrim, cheiro verde, cannabis, maconha, né? E o meu boldo e o meu carqueja. Porra, hoje eu tô mal pra caceta. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta que tem tudo a ver com a sua área de estudo, junta com a cannabis, que é a sua área de interesse. Uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje é que, assim, existe uma dívida social da guerra às drogas, da repressão. Ela existe, ela é um fato. A gente conversou com o pessoal da Camar, eles falaram, todo mundo falou, essa dívida existe, ela tá aí. Histórico, né? É um revés histórico. Porém, você, na minha visão, e aí eu posso ter uma visão errada, eu quero ver sua opinião sobre, quanto mais a gente tentar fazer essa reparação histórica durante o processo de atenuação das leis que regem a cannabis. Então, assim, eu tô fazendo um processo de atenuação. Tô liberando um habeas corpus aqui, outro ali. Tô liberando pro SUS entregar. Tô fazendo um processo de atenuação. Ele não tá liberando, mas ele tá atenuando aquela dificuldade jurídica em cima. Quanto mais eu tentar embutir um processo de reparação histórica nesse meio, mais difícil vai ser alcançar o que o Renato sonha, que é todo mundo poder pegar, simplesmente plantar no seu quintal e foda-se. Porque isso vai obrigar o governo a continuar tendo uma regulamentação mais difícil da planta. O que você acha disso? Você acha que como que você enxerga, primeiro, se essa reparação histórica realmente existe, aonde a gente está e quais são as dificuldades para a gente sair disso? Cara, pra mim a reparação histórica é fato, né? Tem uma população absolutamente prejudicada no Brasil por conta dessa proibição. E assim, a gente vai ter que enfrentar isso. Agora sim, eu posso te responder idealmente, porque eu tenho milhões de ideias maravilhosas sobre como fazer esse processo histórico no nosso país, mas a gente sabe, o nosso país tem suas características, né? Eu acho difícil com as características da justiça brasileira que esse processo histórico aconteça com um projeto. Estou querendo dizer assim, a Alemanha está lá estudando sua legalização. Então os caras vão lá, fica sabatinando, fazendo congresso, faz um projeto, um mega projeto, que abarca, que eles acham. faz consulta popular, faz um mega projeto. Eles tentam entregar, tentam entregar um projeto da legalização pronto para ele entrar em vigência e começar a rolar e tudo mais. Cara, a gente sabe que o Brasil não funciona desse jeito. O nosso vai ser no remendo. O nosso faz, é remenda. Aí um PL aqui... Não, tudo foi assim. É sempre assim, é o processo histórico do nosso país, ele funciona desse jeito. É tentativa e erro. Tentativa e erro. Não estou endossando esse processo, não. Mas característica. O que eu acho é que a gente tem que encarar isso. É desonesto não encarar, na minha opinião. Eu acho desonesto não encarar, cara, porque... a gente vai ter que lidar com esse tipo de informação, com esse tipo de estigma. Por quê? Porque isso vai envolver anistia, isso vai envolver indenização. E será que a gente está preparado para isso? Não. A gente vive numa sociedade altamente conservadora, cara. Como falar de indenização, falar de anistia, cara? Falar de pessoas que vão ter que ser anistiadas, que estão presas, que foram presas porque portavam uma certa quantidade, 20 gramas de maconha, estão presas há não sei quantos anos, porque é uma justiça classista e racista, e a pessoa ficou presa lá e tal, e agora a gente vai ter que anistiar. E se ele processar o Estado provavelmente vai ter que indenizar. A gente tem um histórico no Brasil que o Rui Barbosa queimou o histórico, ele queimou os documentos da escravidão no Brasil para que as não houvesse como recorrer. Não houvesse como pedir indenização. Olha isso. Se você parar para pensar, o tamanho da população carcerária brasileira, não estou aqui dando orientação nenhuma de como deve ser decorrido, mas assim, pensando nesse esquema inclusive de reparação financeira, né, de dívidas, eu não consigo imaginar como fazer essa reparação por decreto. Só tem um jeito, na minha opinião. Transformar isso num mercado rentável e viável. Tem que ser com royalty, igual o petróleo. E entregar isso na mão de quem sofreu. Na minha opinião, é esse o caminho. Olha, por exemplo, Nova York. Como é que está sendo feito fora? Você tem Assim, o que eu sei é de Nova York, né? Nova York vai destinar uma porcentagem dos impostos à reparação histórica, a políticas de reparação histórica, exatamente. Sim. E vai garantir que uma porcentagem desse mercado seja empresários negros e negras. Eu não lembro a fatia desse mercado, mas vamos dizer assim, de 100 empresários licenciados,
30 vão ter que ser pessoas negras e negras. Tem tipo A cotização. estatística, o Brasil é um país majoritariamente negro, são 56% da população. Dos Estados Unidos é diferente, é 18%, se eu não me engano. É uma população menor, mas apartheid, história de escravidão também, etc e tal. Eles vão fazer desse modo. Eu acho que nos cabe observar, né? No mínimo, a gente vai ter que ficar em cima e ver como é que tá funcionando lá. Se tá dando certo, não tá dando. Tem como outros é que eles países estão também, acho que fazendo. Portugal também tá com um projeto de reparação histórica, mas eu preciso analisar isso. Só que, sabe, a minha única preocupação nesse aspecto é assim, Chegar o negro rico querendo. Não, eu tô no sonho do Renatão. Eu acho assim, é planta, irmão. Tem semente? Qualquer um pode plantar, velho. Você não pode ter um regulamento dizendo que porra de planta eu tô... Porque, pra mim, o governo ultrapassa um limite quando ele fala o que eu tenho que fazer com a terra que tá embaixo do meu pé. Ele ultrapassa um limite. Então, se eu quiser plantar a porra de um ficus na minha casa, aquela planta bonitinha, e ficar podando ele todo dia, foda-se, problema meu. Assim como se eu quiser plantar maconha, é problema meu. Quando você pega esse sonho utópico do Renatão, que é transformar isso num plantio para quem quiser plantar, como ele tem o boldo dele, e a gente não podia passar um programa sem falar do seu boldo, sem dúvida, e eu crio um mecanismo de reparação histórica no entorno, eu meio que cerceio essa possibilidade. Porque aí eu tenho que fazer com que esse mercado pague essa dívida. Eu entendo o que você quer dizer. E essa dívida... Para pagar essa dívida vai ter que ser industrial, vai ter que ser mercadológico, não vai dar para chegar nisso. Exato. Tudo bem, é um questionamento. Que acaba sendo mais caro e acaba sendo menos abrangente para as pessoas. É um questionamento válido, viável, cara, mas o que me pega é o seguinte, hoje, nesse exato momento, tem alguém tomando um tiro por causa disso. Tem alguém numa cela com mais 23 pessoas, uma sala que era para 8 pessoas, tem 25, tem alguém lá que foi preso com um porte de 20 gramas. 20 gramas é normal para um playboy da Paulista ali no apartamento dele, tranquilo. 20? Pois é, exatamente, assim, para ser modesto. Eu acho assim, essa porra teria que sair tipo assim, ano zero. Zerar o negócio. Fazer igual o cara fez, taca fogo. Agora, quem tá fudido, quem tá preso por isso, se isso não é mais motivo de estar preso, o primeiro passo é soltar os caras. Leva a anistia. Agora, eu falo pra assim, você indenizar é complexo. Indenizar vai ser eu acho que o Estado não tomaria essa providência, né? Seria uma coisa assim, se a pessoa processar o Estado, aí são anos e blá blá blá. Isso é igual a anistia política, mas, né? Porra, dá pra criar um modelo de, sei lá, vou dizer assim. Acho que é o Uruguai que tá trabalhando com royalty. Não, Nova York eu tenho certeza que eu falo aqui América do Sul. Eu acho que é o Uruguai que tá trabalhando com royalty. Uma coisa que dá pra fazer. X% aí, o que... perdeu tudo em indenização. Então entrega a indenização. Então não vai ter dinheiro. Mas eles estão querendo fazer hospitais. Tipo, qual foi a região que foi mais segregada? Lá no Rio. É a Rocinha. Então com X% vai fazer uma escola na Rocinha, vai melhorar o transporte na Rocinha, vai melhorar a instalação elétrica na Rocinha. Trazer uma faculdade pra Rocinha, porque eu acho que o grande lance principalmente da população carcerária, a gente sabe que majoritariamente a maior parte da população carcerária brasileira é de pretos e pretas, obviamente, você acaba não dando uma evolução de educação e profissional para essa pessoa. E ela acaba ficando em subempregos a vida toda e tal. De repente, levar estruturas educacionais através dos royalties ou do dinheiro que esse mercado gerar para formar essas pessoas com uma educação de qualidade, colocá-las no mercado, quebrar o ciclo de um jeito diferenciado, pode ser um caminho. Quebrar o ciclo. Aí você vai ser injusto com quem já sofreu, você vai ser justo com quem nasceu daqui para frente. É um caminho. Tudo são possibilidades. Uma coisa que é difícil, que nem você estava falando, mas para fazer essa reparação vai ter que ter um mercado, vai ter que ter uma indústria, vai ter que ser nesse nível, mas queria que fosse só uma planta, mas já não é mais, né? Sim, é verdade. Ela já não é mais. Ela já é, os Estados Unidos viveu a corrida lá, como é que chama? Green Gold lá. A corrida da especulação, até na bolsa de valores, dos fundos imobiliários das fazendas que estavam plantando e tudo mais, o que a galera ganhou. Tem um brasileiro lá na Califórnia, lá o Harold Winston lá com... Tem vários, aquela Girls in Green estão na Califórnia também. Brasileiro, Harold Winston? O Harold Winston é um dos principais produtores de haxixe da Califórnia, ele é brasileiro, BH, mineirinho e tal, dá várias entrevistas aí e tudo mais, ele tem um dos haxixe mais caros do mundo, que ele faz sem solvente, um dos haxixe mais premiados do mundo lá pela Cannabis Cup e tudo mais. Meu irmão ganha pouco, não ganhou não.
Mas a gente já tem uma galera estabilizada nesse mercado. E eu acho complexo, porque assim, ó, aí os Estados Unidos vai lá e investe tanto em proibição, apesar do Brasil ter sido vanguarda também na proibição, tal. País, Estados Unidos, isso tem suas coisas boas, suas coisas ruins, mas é um país imperialista, ele pratica imperialismo. E aí agora eles são donos desse mercado. Não os únicos donos desse mercado, mas os caras são fortes nesse mercado. Os que estão se estabelecendo mais fortes. Se a gente não se fortalece também, quem vai ser o dono do mercado aqui? É aquele papo que a gente tava tendo lá daquelas famílias. Os caras vão ser dono, porque não tem muito jeito. O lobby é forte demais. Se você não fortalece, talvez não... Aqui estamos especulando, hipoteticamente. Se você não fortalece e não cria um capitalismo, aqui um mercado disso, putz, cara. Ela tem que virar um commodity do Brasil. Você não pode ficar... Deixar pros outros, importar. Alguém vai ganhar esse lobby, cara, e vai tomar esse mercado para si. Cara, a gente já... Uma das coisas que me impressiona muito é, por que o Brasil ainda não entrou nesse mercado para fazer essa parte de agricultura dessa planta? Porque a gente é extremamente forte na agricultura, cara. Do cânhamo. Cânhamo. As sementes, o óleo. Eu acho que tem... Aí eu vou... Posso falar uma bizarrice aqui? Posso? Pode. Talvez tenha nome de empresa, que inclusive começa com Petro. Não sei se tem isso pra isso. A ideia... Vocês que seriam concorrentes. São, principalmente a parte têxtil. A parte é... São têxtil, são concorrentes pra caralho, não é pouco não. Sim. A ideia do Brasil ser forte no petróleo talvez implique nele não querer ser forte no cânhamo. Não, porque ele não ele importa. A nossa balança é negativa, a gente importa petróleo. Tudo bem, mas... A nossa balança é negativa, então se eu agora descubro um produto que eu posso substituir de alguma forma, diminuir a minha necessidade de petróleo, eu passo a ser... Foi o que aconteceu com álcool de açúcar, boa. Que você passa a ser... Esqueci como é que é agora o nome. Eu consigo me sustentar com o petróleo que eu tenho nas minhas reservas e eu, em vez de importar petróleo, derivados para fazer nylon, eu uso o cânhamo. Eu tô livre. Para o Brasil, para a Petrobras não tem E é assim, a gente participando de congressos internacionais de meio ambiente, de economia sustentável, e, cara, ela dá um caminho para isso, né? Crédito carbono, assim. Falando muito sobre crédito vamos carbono. estudar essa parada e, assim, pode ser viável, assim. A gente tem universidades. Não, renovável. Falou que é assim, eu sou puto da vida da gente não incentivar o álcool. Concordo. Porque, vai destruir, eu preciso da soja, blá, 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 blá. Cara, você fica livre. E é uma energia renovável. Teu carro vai queimar álcool em vez de queimar petróleo, que é fóssil. Eu li outro dia que uma matéria, acho que eu já falei isso aqui, que o álcool é carbono zero, praticamente. Os especialistas que eu ouvi a matéria falando, eles disseram que ele só não é carbono zero porque eu tenho que pagar um caminhão que faz o transporte do álcool, esse caminhão queima combustível, só por isso. Porque, por exemplo, se a gente tivesse uma boa estrutura de ferrovias no Brasil para transporte de combustíveis, seria carbono zero. Que é loucura, tá ligado? Então, assim, se eu tô falando que eu crio nylon através do petróleo, que eu poderia criar uma fibra muito parecida com o nylon através do cânhamo, que é uma planta verde, tá fazendo fotossíntese, cara, com certeza absoluta a gente estaria batendo uma fibra muito perto de carbono zero. Porra, olha quão importante é isso pro mundo de hoje, cara. Economicamente, eu acredito muito. Eu sei, você é uma coisa. Afora, assim, a necessidade que a gente tem nos países de geração de emprego, né? A gente vai alocar essa quantidade, essa massa de pessoas que estão sem emprego, em qual indústria, onde, né? Tipo assim, pode ser uma janela, né? São várias janelas. E assim, é frustrante perceber que existem vários motivos, mas um deles é um estigma em cima dessa planta que é absurdo, né? Assim, tipo, é meio frustrante perceber isso, assim, né? Tipo, eu acho que... tem outros motivos, mas, putz... Não, o da cor e da condição... Na verdade, eu diria até que, assim, claro que a cor é um dos motivos, mas a distinção social é muito gritante. O rico e o pobre. Como é nos Estados Unidos, né? O preto e o mexicano. Então, lá não tem cor. É o preto e mexicano. A gente aqui não tem o mexicano, a gente tem só o preto e o pobre. A gente é o mexicano. Nós somos os mexicanos. A gente é os mexicanos. Então, eles separam. É claro, a coisa é realmente
clara que a distinção é social. Ou... Mas quando você fala de distinção social no Brasil, goste ou não, cara, eu não sei o percentual, mas a grande massa de pessoas em situação de qualquer tipo de... que moram em favela, em comunidades, a maioria é preto. Sim, não, Acaba sendo na uma verdade, distinção indireta social. mas o que eu fico puto, deveras chateado, corrigir a tempo, deveras chateado, Não corrigiu a tempo. é que nós não temos brancos. O quê? No Brasil, nós somos mestiços, porra. Ah, tem branco. Pouco, mas tem. Tem. O branco é o quem? É o Você imigrante desce- italiano. Você desce lá na... Que casou com uma brasileira. Já Irmão, misturou a porra toda. Desceu de Curitiba pra baixo, velho. A maioria é branca. Mas, meu irmão, se misturou já não é mais. Esse tema da identidade, ele é foda, né? Assim, que identidade é uma coisa meio relacional, né? Ela é uma coisa pra você, ela é uma coisa pro outro que te vê. Porque é isso, eu sou um branco no Brasil, Sim. mas eu chego nos Estados Unidos... Você não é branco. Sim. Só que... Chega lá, você fala, não. Exatamente, tá. Ela é complexa, né? Mas o que eu tava querendo dizer do estigma é sobre, assim, essa demonização em cima da planta que rolou esse processo histórico de demonização dessa planta. A gente assusta com um cânhamo, né, cara? Tipo assim, não, pô, o cânhamo não tem nada, meu irmão. O cânhamo é uma fibra maravilhosa. Você precisa usar uma fibra que você... polivalente, você faz... Qualquer uma, como uma fibra de bambu. Exatamente. Não, peraí. Ele parece um bambu, inclusive, né? Com a Então, fibra você consegue fazer a fibra de bambu e não pode fazer a fibra de cânhamo. só de curiosidade, é uma coisa que todo mundo fala, mas é aqueles clichês, né? As velas Sim. portuguesas que atracaram aqui no Brasil eram feitas de cânhamo, né? Então, Era é uma fibra... Então você acha velames como e tal. Você acha que teve uma seleção pra isso acontecer? Tipo, teve um interesse industrial nesse entorno? Pô, sei lá, eu fabrico nylon aqui. Vou boicotar a indústria briga do de cânhamo. mercado, sim, com França, né? Que a França tinha uma indústria têxtil que usava outra matéria-prima. Nítido, tranquilo. Isso é fato. Um dos caras que movimentou isso aí, ele era casado com a herdeira da Dupont. Real? Real. Caralho, por que você nunca falou isso? Sem conspiração, Por porque na favor, verdade a aí, história ela vai Alzheimer. quebrando as conspirações, né? Porque você vai tendo acesso aos memória vai morrendo. diários, você vai tendo... Eu ia e aí falar acabou, uma né? palavra, eu ia falar o nome Vai do morrendo. Dupont aqui quando a gente falou do tecido. Eu falei, não vou falar, mas obrigado por ter exposto. Valeu, Dupont. Patrocina nós. A Ródia, é Ródia aqui, né? Aqui é Ródia. A né? Ródia é aqui Aqui do é ladinho. Ródia. Salve, Ródia. Ô, Ródia, trabalha com... Mas teve isso. Então, assim, existe interesse, sim. Sim. O tratamento, quando eu falei das hereditárias aqui, a mudança no... A gente falou muito sobre isso. Hoje em dia, por que está retornando? A vida é feita de ciclos, a humanidade aprende com seus erros, graças a Deus. Apesar de a gente achar que nós somos ridículos, a gente é muito burro, mas nós já fomos bárbaros. A gente já matou por nada. A gente roubava, a gente pilhava. A gente ia era no comum. Coliseu, meu irmão, assistiu... A gente via a morte aos cristãos. Vamos ver um e tal. leãozinho aqui comer a cabeça. Então, o enforcamento era uma atividade do final de semana. Vamos lá ver que vai ter enforcamento. Então, assim, a gente evoluiu pra caralho. Isso é fato. Bom, você assiste MMA? Não. Então você... Então há dúvidas. mas então vai melhorando, questiona. mas não tanto. Não, mas Mas a gente evoluiu enquanto... Você me falou do MMA, eu esqueci. A gente evoluiu contra a sociedade, porque a gente não assiste mais enforcamento em praça pública e todo mundo vibra. Eu quero lembrar aqui como é que eu ia linkar no... Não, fudeu. Já não vai lembrar, o Alzheimer pegou. Esquece. Segue o barco. 6 cachorros em casa. Mas a ideia do que a gente tá falando, da gente ter interesses econômicos por trás do lance da demonização. Então vai. Lembrei. A medicina integrativa que a gente está tentando retornar é um ciclo. Então, hoje, aí passamos por uma simplificação e segmentação da medicina orientada pelos Estados Unidos. Com grande enviesada totalmente. Que era de partir e você tratar o médico da cabeça, o médico do abdômen, o médico ortopedista, para simplificar e, ao mesma forma, você conquistar dividir para conquistar, né? Você não tem mais ninguém que cuide de tudo. Quando a gente começou a trabalhar, perceber que era interessante cuidar do tudo, ao mesmo tempo veio a medicina oriental, veio a Ayurveda e veio a medicina integrativa, olhando bem, um canabinoide, um chá,
uma melhora Uma pessoa, né? uma pessoa. Olha, eu resolvo aqui, Se eu acerta juntar aqui. o braço com a cabeça, Se eu juntar o braço e a cabeça. Exato. Olha, passou aí de que novo, coisa mano. mágica. Então, isso está vindo de uma forma, da mesma forma, por exemplo, minha geração fumava pra caralho. Cigarro, né? Cigarro. Dentro cigarro, do avião, dentro no do restaurante. Dentro da sala de aula, era uma festa. Hoje em dia o cigarro é banido. Só que eles viraram pra cachaça. Bebem pra Demonizado, caralho. né? O cigarro é demonizado. Então, a chance de que a gente vai no futuro perceber que um retorno à natureza é viável, Uhum. que uma agricultura familiar pode ser a chance de combater a fome, aí vocês começam a falar, opa, A gente tá nesse caminho, né? Eu acho Tá que a gente tá indo nesse nesse caminho. caminho. Né? A gente precisa sempre fortalecer ele. Porque... Não, e fortalece, assim, não é aquela coisa eu não tô falando de utopias, pelo amor Claro, de Deus, claro, mas claro. assim, o racional fala, pô, eu posso fazer isso. Eu falo porque assim, claro que você vai ter contra você o governo. Uhum. Porque nem sempre ele está aqui para... Eu estava tentando lembrar, teve uma lei que, quando era império ainda, que eles proibiram as pessoas de criar porco em Sério? casa. Foi, eu vou buscar aqui. Porque eles não queriam, a pessoa tinha que comprar porco. Uhum. Você não pode criar o porco em casa. Então o que eles Monopólio, fazem com a né? gente hoje... então, na verdade, o que eles fazem com a gente hoje é um monopólio. É o monopólio da doença. Você compra um alimento ruim para ficar doente, para comprar medicamento. Uhum. Você tá ouvindo muito Engenheiros do Havaí. Eles cantam isso numa música. Cantam? Engenheiros do Havaí canta. Pô, jura? Você jura? Você não sabe? Não. Depois eu te mostro. Eu não curto. Depois eu posto Ele a canta música. sobre pra mim. porcos? Não, ele canta sobre a indústria. doença. A indústria ficar girando. Ah, tá. Não, eu não sabia. Eu vou Cara, ter isso é só um exemplo disso. Fala aí. Não vou citar nomes nem lugares, etc e tal, mas estava pescando com meu pai agora que é bem longe daqui e tudo mais, e é numa região de plantação de laranja, fazendas de laranja, etc e Limeira, tal. provavelmente. Não. Mais longe. E naquela região, cara, os fazendeiros apertam quem planta laranja em casa. Porque se a tua laranja pegar um fungo, uma doença... acaba com a dele. Acaba com a dele lá na fazenda. Só que, pô, isso não é feito de uma forma muito legal, né, cara? Tipo assim, é feito de uma forma meio... De coação. Coação. Exatamente, corta esse pé aí, que é assim, quando uma região de uma cidade de 3 mil habitantes que gira em torno de uma fazenda, se você não trabalha na tua fazenda, teu filho trabalha. Ou o teu sobrinho trabalha, etc e tal. Então, corta esse negócio aí, ou se não, é essa coação, né? Olha que loucura, né? Que era Nossa, isso, é uma tipo loucura mesmo. Tá maluco. assim. Ou quando a gente fala desse tipo de coisa, retornar ao natural, uma das coisas me chamou a atenção, tá? Eu moro num apartamento pequeno, São Paulo. Não tenho solo. Como é que eu vou voltar pro natural? Como é que eu vou plantar? A gente tem até soluções criativas. Eu tenho um painel lá na minha varanda que tem 12 ervas lá. Fica em São Paulo quem não quiser plantar. Porque assim, o êxodo do campo para cá foi um dos primeiros grandes problemas. Tá bom, mas falando de ciências sociais, a gente sabe que o mundo vai ficar limitado daqui a O pouco. Brasil é imenso. O Não, mundo tudo é bem. imenso. O mundo é imenso, mas porra, não é todo lugar que é possível da pessoa viver. Você tá falando de 8 bilhões de pessoas crescendo exponencialmente. Em 5 anos a gente tem 10 bilhões de pessoas no mundo, mano. Sim. É muita gente, tá ligado? É. Como é que você vai colocar tudo isso aí de pessoa vivendo no campo? É foda. Mas dar um enfim. jeito. Mas O Thanos vem aí, na ele verdade, metade. o Thanos vem aí. O Thanos é um bom caminho. Mas tá, ou Vem os caras meteoro. Como diz o meu amor, Mônica, eu vou falar pra ele. Vem vão- meteoro. Vem meteoro. Metade. Dá pra dividir a fazenda lá em 4? Se o meteoro não cair lá, né? Maravilhoso. Da hora. Eu acho que assim, esse âmbito do social, né? Da quantidade de pessoas que a gente tem no mundo e de viver com algum acesso à terra, é uma coisa que cada dia vai ficar mais escasso, né, velho, no mundo. O que você acha? É complexo, né? Isso a coisa da cidade, né? Que é um outro assunto fundamental, planejamento urbano, urbanismo, né? Tipo, a gente precisa de um urbanismo que olhe para o futuro, né? Para os desafios do futuro. Eu acho que aqui em São Paulo é extremamente tímido isso, né? E de fato, assim, cara, para todo mundo ter um sítio, putz, Não dá. mano, Fora que a gente tem que não ter vai ter espaço muito para como. agricultura e pecuária. Mas será que a gente não consegue uma construção civil limpa, né? Ou tipo assim, pô, a gente vive numa cidade aí que
às vezes você olha no fim da tarde, pô, que lindo, né? Aquele laranjinha, puta, gás pra caramba, né? Carro emitindo gás poluente. Será que a gente não consegue... Acho que vai ter que se esforçar em todas essas frentes. Isso aí é investimento em ciência, Vamos ter que parar de pensar em Marte, né? Vamos ter que parar eu não por um tempo comecei de a pensar em ainda. Nossa, que gastar triste. uma grana com isso. Queria ir pra lá, queria passar as férias de 2050. Mas, cara, mas é interessante isso, né? Tipo assim, putz, aqui vai dar merda, né? Como Vamos a gente vazar. vamos vazar, porque... Vamos ver se dá pra vazar, porque o cara tem um projeto de uma cidade de 1 milhão de habitantes em Marte. Exato. Você já viu aquele seriado chamado Snowpiercer? Não, nunca vi. Eu vi, do trem. Do trem? Vi. O que é? Só os ricos. O cara Na verdade são 3 classes, 4 Não, classes. foi do por trem. acidente. Não, a última classe foi por O acidente, último mas a padrão primeira, foi por segunda, acidente. terceira classe estavam Mas é o lá. seguinte, os caras tentaram manipular o clima Aham. e semearam porque estava ficando quente demais. Aí o efeito estufa. Vai pegar fogo, vamos semear o clima. Só que, obviamente, o homem, quando mexe com a natureza, faz merda. E aí baixaram a temperatura de forma que congelou tudo. Aí um milionário criou, primeiro, ele vendo a merda feder, ele fez uma linha férrea que dava a volta ao mundo e ele criou um trem, que é o Snowpiercer, que ele fica circulando na Terra onde tem sol. Você nunca viu, mano? Assiste. Olha, Você uma vai distopia, curtir né? pra caralho. A utopia, Meu mas o lance Deus. é pra você parar pra pensar o seguinte, É. tem um outro filme que é assim, que são as balsas que os caras fazem, uma balsa pra se proteger do dilúvio. 2012. Sempre existe essa coisa assim, alguém está se preparando. Por exemplo, o cara gastar uma energia pensando em ir para Marte, fazer aquela... eles chamam de terraformação de Marte. Meu, por que não resolve a Terra? Tem uma parada. Tem uma parada. Nem Porque vai eles estão vazar. destruindo, né? Velho? Querendo ou não, talvez eles saibam que a coisa tá dando merda, porque eles estão participando Já dessa viram que coisa, assim, olha, né? vai dar ruim, já não tem mais. Você projeto- é muito capacete. Você é muito capacete de papel alumínio, né? Mas muito. O papo virou Gente, meu... Mano, o Renatão, ele já mete o papel alumínio aqui, ó, anteninha. Eu tô indo, George C. Carlos, alívio do passado. Mas é Meu ídolo, muito. George. Que isso? Não, Não, eu cara, acho o seguinte, isso aí- isso isso é é filosofia, geracional. porra. Isso é geracional, na minha opinião, tá? Vou te dar um exemplo. Você teve celular nos anos 90? Você teve? Nos anos 95, 96, apareceu os primeiros Sim. celulares. Você teve celular. Celular dos Motorola. anos 90, ele era feito para durar 40 anos. Não durou por uma questão de tecnologia que ela foi substituída. O celular de hoje é feito para durar 1 ano. Nós vivemos uma geração que Imediata. troca. Ela não conserta, ela troca. Você joga fora o velho, compra um novo. Joga fora um velho e compra um novo. Essa é a mesma teoria que está sendo aplicada com a Terra. Joga fora o velho. Não, compra a um crise novo. vai chegar. Você vai escoar. As reservas de silício aí já Eu tão- vi isso aí num documentário chamado Desserviço ao Consumidor. Chamado... Eu Quando não os lembro o ETs nome, vierem. não sei se é Route, sei lá qual é o nome dele. Área Eu sei 51. que os caras falavam dos móveis. Móveis. Que os móveis eram feitos para durar 20 anos. Era para passar de sim, pai para sim, filho, sim. de filho para neto e o caralho. Muito mais. E hoje em 50 dia, anos. com a IKEA e Tok-Stock da vida e o caralho, Uhum. não, meu irmão. 3 anos. Pintei a minha parede e troco os móveis. Eles passaram a ser mais baratos. Antigamente você tinha baú de carvalho que vinha do bisavô e o caralho. Irmão, você vai Então, em loja de a gente- móvel de Só demolição que por hoje. mais que seja uma merda, por mais que seja fraco, ele é de madeira. É. Ele causou um extrativismo. Eu tive que fazer. Era melhor que fosse de saranduba e durasse uma vida inteira. Mas não, as paradas são supérfluas. Eu não sei quanto. Eu vou tirar meu capacete de alumínio. Por favor. Fala Os você. ETs não vieram, eles não vieram. Era balão, tudo balão. Os ETs eram Era os tudo nós. balão. Pode ser. Ixi, Você tá acreditando por onde? Era Onde você tudo olhou? balão, balão, Onde você olhou? balão. Na Deep Web ou você olhou pela CNN? Ai, caralho. Era tudo balão meteorológico chinês. Isso é o que você queria olhar. Isso. Eu acho que, assim, essa parada... Cara, esse tema é complexo, porque, por exemplo, um dos principais problemas hoje é extrativismo vegetal. Tirar madeira do solo. A gente tem pouco e cada vez vai ter menos.
Beleza. Uma madeira dessa daqui, ela é composta por um pouco de árvore, árvore picada, com um monte de cola junto, que forma essa bagaça aqui. Agora, se fosse pra fazer uma mesa desse tamanho de árvore, irmão, era 4 árvores, velho. Filetada. Tá maluco. Não sei. Aí, mas pra tudo bem, que uma concordo. mesa desse tamanho? Aí não vem falar. Meu, é o que eu tô Camicast. É igual Quem é ofendido um agora? bife desse tamanho ou um bife desse tamanho. Um bife desse tamanho vai ter que ter uma fazenda do tamanho do Acre. Já a gente vai ser igual o Mad Max. Já a gente tem que recolher cada uma da sua significância e Eu tenho que reduzir a sua comer expectativa. 2 gramas de proteína por dia, velho. Ovo. Não inventa com essa Coma porra ovo, aí. ovo renovável. Inseto. Chinês Como agora... inseto. Inseto Como é bom. ali, Inseto como é aquela uma lesma ótima lá, fonte de aquela porra proteína, por sinal. Aquele bicho do casco do galho lá. Os caras largados e pelados. Deus. Será que Mas, não tinha meu, isso? você vê aquele. No History fala um pouco de história, né? Ilustrando a história, sei lá. E tem um cara que fala sobre o comércio das escravas que vendiam quitutes aqui em São Paulo, perto da 25 de março. E o cara fala que no início o maior quitute que tinha era a farofa de saúva. Você Pô, se na imagina moral, hoje? eu sou nascido e cresci no interior. Tanto de saúde que eu comi. Farofa de saúva. É Tatuí, na beirada da praia era Tatuí. Pô, real. Saúva? Real. Sim. Gol de mato. Salva é a que tem a bundona? A que tem a Ela cabeça? mesmo. Tem gente que chama de Tanajura. Tanajura, é. A saúva é um pouquinho menor que a tanajura, mas Meu... torrô é bacon. É. Torrô é bacon, real. Meu pai tinha uma chácara em Biúna. Onde você era nascido? Jundiaí. Meu pai tinha uma chácara em Biúna. Tinha uma formiga lá que tinha uma cabeça vincada assim, ó, vermelha, malandra. Aquela formiga dava medo de olhar pra ela, velho, na moral. É fogo. Você tá louco? Você nasceu em Jundiaí e foi criado lá. Mudou pra São Paulo faz tempo? 2013, tinha 18 anos. Ah, tá. Então você é um menino Veio pra mais estudar. Veio pra estudar? Vim estudar e trabalhar, né? Na época eu ainda não sabia o que eu ia fazer direito, não, assim. Mas aí já falei, puta, eu quero ir pra lá, vou me arranjar lá. E aí com o tempo eu fui me arranjando aqui, né? Só Mas a depois que eu família fui entrar na continua lá? faculdade. Sim. Só depois que eu fui me encontrar ali, né? Ainda que Jundiaí é uma região bem metropolitana, assim, né? Sim. Mas eu não tinha muito essa visão, não. Eu nasci, fui criado assim mais perto da... Eles chamam da Rota do Vinho ali, é uma região semi-rural, assim, rural, ali é uma mescla e tal, né? Mas eu vislumbrei São Paulo, assim, tinha uns 17 anos de idade, que eu lembro que eu peguei o trem, passei em São Paulo e falei, nossa, isso é totalmente esse negócio, eu moro aqui do lado. Ele falou, nossa senhora! Desceu Cara, na caipira, né? estação da veio, Sé, né? aí, Nossa veio. Nossa senhora! Juro. Tomei um susto, assim, falei, não, vou pra lá. Da hora. Lá em Jundiaí que eu comecei meu contato com maconha, inclusive, né? Foi lá que eu conheci ela, assim, mas São Paulo me politizou muito, inclusive em relação a isso, assim. Inclusive isso me assombrava não, mas assim, me vislumbrava bastante, assim, me causava vislumbre, né, aqui em São Paulo, que era a politização das coisas. Politização que eu tô querendo dizer, assim, não é a cooptação dos assuntos pela política, mas a tomada de consciência mesmo, histórica e sociológica dos assuntos, né. E aqui em São Paulo que eu falei, putz, aqui tem uma galera que manja dos negócios, né. É um polo. Inegavelmente, São Paulo é um polo de conhecimento, onde as pessoas se encontram. Exatamente, cara. O conhecimento é trocado. Você tem muita gente junto, Muita gente que manja. muita gente interpretando, muita gente estudando, e aí um traz informação pro outro, e muita gente indo fora, trazendo. Não adianta, a gente A primeira vez que eu vi um gringo na minha vida foi em São Paulo. A gente copia. Caraca, Os países mais, uma das cidades Tudo mais México, cosmopolitas do mundo. Mas então você acaba que traz a experiência. A gente tem que trocar isso. Isso é. Uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Anota outra coisa minha aí, eu odeio fronteira. Pra mim não tinha que existir fronteira. Você falou no começo do nosso papo, antes de começar a gravar, que eu chamei de bicho grilo, você falou, eu sou total bicho grilo. Por que você se considera bicho grilo? Cara, minha formação é essa aí, né? Minha formação é mambembe, assim, pô, é com a galera do circo, com a galera do teatro, com a galera da música. Essa é a minha formação, de fato. Todas essas coisas entraram na minha vida e me orientaram antes da universidade me orientar. Entendi. Cara, eu sou um cara assim, eu sou a primeira pessoa da minha família. Já veio daí. Então. Eu sou a primeira pessoa da minha família que estuda numa universidade pública, assim. Tem algumas pessoas que fizeram particular, mas que fui inclusive estudar ciências sociais, né, uma formação acadêmica, intelectual. Formação de bicho assim, grilo. Humana. Ciências sociais de ciência humana e tudo mais, então
quem me despertou essas coisas foi toda essa galera. E a maconha, inclusive, colocando Dentro de claramente, grupos, assim, sim, exatamente. né? Grupos que Com tratam essas disso. orientações e tudo mais. Tive uma participação no teatro, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre tive uma relação com arte e tal, e queria participar do mundo da arte. Participei do Teatro Oficina, que é um teatro, antigo, tem 60 anos de história. Ouvi falar. O Zé Celso é o diretor, tá vivo, ele tem mais de 80 anos e tal. Acho que é o diretor de teatro mais... Um dos mais longevos do Brasil. Exato, assim. E ele era um cara, assim, cara, que eu via com a minha... toda a minha carga interiorana ali, falava, pô, caraca, o cara é um filósofo, meu irmão, olha só, eu nunca tinha visto isso. E ele falava abertamente de maconha. E isso pra mim era uma coisa assim, meu Deus, isso existe. Eu via isso lá no Teatro Oficina, as pessoas, sabe, levando uma vida razoável, funcional e se relacionando com isso. Eu falava, nossa, todas essas coisas fizeram parte dessa minha, sabe, tomada Construção legal. de criação de critérios, entende? Criação de critérios, A assim. sensação de você enxergar com os seus olhos, né, sem o filtro de ninguém, é estranha. Você enxergava o tema, a maconha, antes, com a lente de outra pessoa. Aí você vê uma pessoa enxergando com outra lente diferente e um pouco mais clara. Fala, que coisa! E aí te liberta a procurar para você começar a enxergar sem lente. Você vai A estudar... sua própria lente. Exatamente. Histórica. Porra, o que aconteceu historicamente? Não adianta, não é o que eu ouvi falar, o que aconteceu. Isso é libertador. Porque liberdade é critério, né? Liberdade não é uma coisa assim... enfim, pode ser muitas coisas, filosoficamente falando, mas... Eu tenho essa sensação, critério te dá uma liberdade muito grande, né? Você poder adquirir critério para abordar as coisas te dá uma liberdade muito grande, né? Você poder ter referência, você poder comparar referências, você abandonar referências, porque não necessariamente Você não está amarrado. Não tô amarrado. Putz, isso aqui Porque eu vou dar um exemplo aqui. Desse mundo artístico que na minha visão, aborda a maconha há bastante tempo, tem uma coisa que hoje eu começo a questionar, que é a coisa da ostentação da quantidade. Sabe, aquela mesa cheia com muita maconha, a galera fumando baseados enormes e tal. Hoje eu fico assim... Puta, por um tempo eu pensava, pô, essa galera... Zica. Mas hoje eu fico assim, putz, Pra que isso? Eu vou te falar, nós tivemos aqui uma entrevista com uma cientista Bate o papo. que ela falava, olha, a quantidade necessária para cumprir a função terapêutica é mínima. Daí para frente, você está só jogando fumaça para dentro do seu corpo. A gente recebeu um cara aqui que tem prescrição de flor e a gente pediu para ele mostrar a prescrição para nós. E na prescrição dele tá escrito, é flor, você pode bolar, mas é tipo 2 baforadas. Acabou. Claro, Essa claro. é a prescrição do médico. Sabe um cara que eu tenho a impressão que passou por essa coisa? O D2. O D2 eu tenho a impressão que é um cara que passou por isso, assim. Você não vê mais ele fazendo isso, inclusive, né? Você não vê mais, é um Marcelo Essa D2 e uma maturidade, outra tá coisa falando. é o Planet Ramp. Essa maturidade, porque talvez isso não seja legal. Talvez isso... O excesso. Talvez isso de fato seja uma apologia, e não uma droga, porque eu não acho que seja droga, não é isso, mas é uma apologia a um uso Exagerado. E até a água em excesso faz mal, tá, gente? É importante que se diga, real. Inclusive tô com vontade de mijar agora porque eu bebi muito. Matar no mato que tem o Snoop Dogg aí, vivo. E o Willie Nelson, que morreu, mas bem. Snoop Dogg contratou um humano. O Snoop Dogg paga um salário pro humano pra bolar baseado pra ele, velho. Sim. Isso é um negócio fora de qualquer escala aceitável, tá ligado? Eu vi na entrevista lá que é terrível. $5.000 o salário do cara. Você tá maluco? Esse é um bolador muito bom, velho. O melhor bolador que eu conheci na minha vida foi o cara que veio aqui no Cannabicast. Já não é, Lê? Melhor bolador que nós conhecemos foi o cara que veio aqui no Cannabicast. Eu não vou Tem as manhas. Não vou falar os nomes, porque seria delicado da minha parte. Mas a gente falou, mano, Sabe do Paranauê. flor aqui, ó, bola aí. Em 2 minutos tinha 3, a gente olhou e falou, Caralho. rapaz, que qualidade. Tenho certeza que a Souza Cruz não faria melhor. Felipe Morris. Qual o seu nome? Felipe Morris. Pô, tinha uma época que eu peguei esse apelido Souza Cruz, porque eu fazia uns bacana lá também, Felipe galera. Ó, Porra, meu. Maravilhoso. Bem, deu nosso Deu nosso tempo. limite. E hoje foi um Curiosos. papo muito, muito filosófico, tá?
Adorei. Quando a gente João, senta pra trocar obrigado, ideia, João. Eu que agradeço também. então, uma horinha a gente faz, cara, mas tem assunto pra Tu vê anos. que, né? lembra que eu te falei que voa, que a gente vê, se É, você e bolar assim- um roteiro, Aham. às vezes o roteiro não vai. É, Tentou fazer roteiro dessa vez? Não, Ah. Não, porque assim, isso é um papo filosófico real. Pra gente Sim, explorar caminhos mentais de uma ideia e ir trabalhando ela uma a uma. E é isso aí. Pô, obrigado por ter vindo, cara. eu Foi agradeço da pelo hora. convite. Eu Puta agradeço papo pelo convite. sensacional. Curiosos, Se inscrevam, sigam curtam, o Cannabicast, compartilha, sininho, Instagram, TikTok também, né? Você falou TikTok, Lê? TikTok. TikTok, YouTube, clica lá no sininho para receber as atualizações, os cortes. Pô, os cortes que Miguelão faz são a melhor parte. São sensacionais, Sabe? É não? delicioso aquilo ali, cara. Você assistir aqueles cortes que ele faz e depois, óbvio, os bate-papos. É Então isso. não percam, tá? Assista tudo. A gente dá várias referências durante o vídeo. Fiquem com a gente. Se inscrevam na porra toda e até a próxima. Valeu. Obrigado, Tamo valeu. junto, tamo Valeu. junto.